Você já reparou que a maioria das pessoas só ora quando chega no limite? Quando não tem mais ninguém para ligar, quando a dor se torna insuportável, quando a alma grita por socorro. A oração vira a última opção, quando deveria ser a primeira. E pior, há quem só ore esperando uma resposta imediata, como se Deus fosse um botão de emergência. E quando o silêncio vem, a fé morre. O silêncio. Essa é a parte que mais confunde quem está tentando se manter firme. Porque orar e não ouvir nada de volta parece injusto, parece castigo. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus também é resposta? E se justamente nesse silêncio Ele estiver operando algo maior do que você pediu? Você está preparado para aceitar uma resposta que vem sem palavras? Muita gente ignora o momento mais sagrado da oração, a escuta. Oram por rotina, por desespero, por medo, mas não param para ouvir. A oração se torna barulho, uma enxurrada de pedidos vazios. E o céu continua calado porque você não está pronto para escutar. Talvez não seja Deus que está em silêncio. Talvez seja você que só quer falar. E quando Deus tenta sussurrar algo ao seu coração, sua ansiedade não deixa. Salmo 121 começa com um ato de decisão. Elevo os meus olhos para os montes. É um movimento, não é passivo, não é preguiçoso, é alguém que se levanta, olha para cima, busca socorro no lugar certo. E aqui está o segredo: quem busca nos montes sabe esperar. Quem olha para cima não se distrai com o que está ao redor. Quem eleva os olhos foca na promessa. Mas o que acontece quando você ora e tudo ao redor silencia? Quando o problema não muda, quando a dor não passa, quando o céu não abre. É nessa hora que muitos desistem, ignoram a oração, acreditam que Deus os esqueceu. E esse é o maior erro, porque é justamente nessa hora que a fé está sendo refinada. É ali, na ausência de sinais, que sua confiança está sendo testada. Você acha que está sendo ignorado por Deus, mas Ele está te ensinando a confiar. O silêncio é o campo de treinamento da fé. É onde você aprende a continuar orando mesmo sem ver. É onde você amadurece espiritualmente. É onde a oração deixa de ser uma ferramenta de socorro e passa a ser sua conexão diária com o Pai. A verdade é que quem só ora quando precisa, nunca entenderá o poder de uma oração constante. A constância na oração molda o seu espírito para receber milagres sem se perder neles. Porque nem todo milagre vem com aplauso. Alguns vêm no secreto, no silêncio, quando ninguém está vendo, mas Deus está. Não ignore o silêncio de Deus. Não abandone a oração só porque a resposta não veio ainda. Continue, porque talvez o milagre que você espera esteja esperando você permanecer. Orar sem ouvir é confiar, e confiar sem ver é o que move o céu. O clamor que rompe o céu. Existe uma diferença profunda entre pedir e clamar. Pedir é comum, clamar é raro. Pedir nasce da necessidade. Clamar nasce da convicção. Quando alguém clama, não está apenas falando com Deus, está se alinhando com Ele. O clamor não tenta convencer o céu, ele concorda com o céu. E é por isso que rompe barreiras invisíveis. Muita gente ora, mas poucos clamam. A oração vira hábito, linguagem automática, palavras repetidas sem peso espiritual. O clamor, não. O clamor vem do fundo da alma, quando o coração se rende antes mesmo da resposta. Não grita para chamar atenção. Fala baixo, mas com autoridade. Não exige, confia. E essa postura muda tudo. Há momentos em que Deus não responde ao volume da voz, mas à profundidade da entrega. Você pode orar bonito e continuar fechado por dentro. Pode pedir certo e continuar desconectado. O clamor verdadeiro nasce quando você para de explicar demais e começa a se render. Quando para de tentar controlar o resultado e entrega o processo. É nesse ponto que algo se move no espírito.
O Salmo 121 não é um pedido apressado, é um posicionamento. O salmista não começa dizendo o que quer, ele começa dizendo de onde espera, ele ajusta a origem do socorro antes de falar do problema. Isso é clamor, não é desespero, é alinhamento, é fé madura, é quem sabe que Deus já está agindo antes mesmo da oração terminar. Talvez você esteja pedindo, mas ainda não clamando. Talvez esteja falando, mas ainda não se entregando. O clamor exige verdade, exige quebrantamento, exige reconhecer limites, exige parar de negociar com Deus e começar a confiar nele. E quando isso acontece, algo muda dentro de você antes de mudar fora. Há clamores que não produzem barulho, mas produzem movimento espiritual. É o tipo de oração que não depende de palavras perfeitas, mas de um coração disponível. É quando você diz sem dizer que confia, mesmo sem entender. É quando você continua firme, mesmo cansado. É quando você decide permanecer, mesmo ferido. Esse é o tipo de clamor que rompe o céu. Não porque Deus estava distante, mas porque você finalmente se posicionou de forma correta. O clamor não força Deus a agir. Ele prepara você para receber. E quando o coração está pronto, a resposta encontra espaço. Se hoje você sente que precisa de uma intervenção urgente, não tente impressionar com palavras. Se renda, ajuste sua postura, eleve seus olhos. O clamor que nasce da fé nunca volta vazio. Ele atravessa o silêncio, atravessa o medo, atravessa o tempo e chega exatamente onde precisa chegar. Uma perspectiva do Salmo 121 nunca vista. Olhar para cima quando tudo à sua volta está desmoronando é um ato de coragem. Não é instinto, é decisão. É por isso que o salmista não descreve o que sente, ele descreve o que faz. Elevo os meus olhos para os montes. Ele se recusa a fixar os olhos na dor, no medo, na ausência. Ele escolhe buscar a origem da sua esperança, e isso muda tudo. A maioria das pessoas ora olhando para o problema. Elas descrevem o tamanho da dificuldade, reforçam o quanto estão cansadas, detalham tudo o que deu errado. Mas esquecem de fazer o movimento mais simples e mais poderoso: erguer os olhos. A direção da sua oração revela a direção da sua fé. Quem olha para o alto está esperando algo que vem do alto, e quem espera algo do alto vive de forma diferente. Os montes, na cultura bíblica, eram lugares elevados, considerados símbolos da presença de Deus. Mas a revelação do salmista vai além. Ele diz: de onde me virá o socorro? E logo responde: o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, ele não confia nos montes, ele não deposita sua fé nas aparências, nos lugares altos, nos sinais visíveis. Ele vai além da simbologia. Ele declara que o seu socorro vem de uma fonte viva e invisível, o próprio Deus. Isso nos ensina a não esperar de onde é bonito, alto, lógico ou promissor. Nos ensina a não nos iludir com as estruturas, porque o socorro verdadeiro não está no lugar, está na pessoa. E essa pessoa é o Senhor. A fé que sustenta não é aquela que olha para o alto esperando sinais, é aquela que olha para o alto sabendo de onde o socorro virá. Quantas vezes você tem olhado para o lado, para trás, para dentro, mas não para cima? Quantas vezes tem buscado resposta em pessoas, em atalhos, em conselhos rasos, quando deveria simplesmente elevar os olhos e confiar? Elevar os olhos é mais do que um gesto, é uma escolha espiritual, é declarar: eu sei quem me guarda, eu sei quem me sustenta, eu sei quem não me abandona. Essa perspectiva muda o peso da espera. Quando você eleva os olhos, você muda de nível. Sai da terra do desespero e entra na dimensão da fé. O caos pode continuar, mas você já não é dominado por ele, porque seus olhos estão firmes no alto, porque seu coração está alinhado com aquele que nunca falha.
Se hoje você está cansado de olhar para os lados e não ver saída, faça o que o salmista fez. Eleve os olhos. Mude o foco. Deus nunca prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença no meio delas. E às vezes, tudo o que você precisa fazer para romper esse ciclo de medo e insegurança é levantar os olhos e lembrar: o socorro vem do Senhor. A voz de quem ninguém escuta, mas Deus ouve. Tem gente que carrega dores que não cabem em palavras. Pessoas que oram baixinho, com a alma ferida, quase sem força para acreditar que serão ouvidas. Gente que se cala porque já tentou tantas vezes explicar o que sente, mas ninguém entendeu. E aos poucos, essas vozes vão se apagando diante do mundo. Só que diante de Deus, não. Diante dele, cada sussurro tem peso eterno. Vivemos num tempo em que só escutam quem grita mais alto, mas o céu não responde a volume. Deus não precisa de aplausos, de performance, de frases bonitas. Ele responde à verdade. E muitas vezes, a verdade mora na oração mais silenciosa, naquela que você fez chorando no travesseiro, sem forças, sem respostas, sem saber se ainda tinha fé. O Salmo 121 carrega a promessa de um Deus que guarda, que está atento, que nunca dorme. Isso quer dizer que ele ouve mesmo quando você acha que está sozinho. Ele percebe seus pensamentos antes que virem palavras. Ele entende sua dor antes que você consiga nomeá-la. Ele enxerga o que ninguém vê, ouve o que ninguém quer escutar. Talvez você seja essa pessoa. Aquela que se sente invisível, aquela que vive sendo interrompida, ignorada, desacreditada. Mas diante de Deus, você é totalmente conhecido. Ele ouve até o que você não consegue dizer. Ele responde até o que você ainda não pediu. Porque a linguagem dele é o coração, e o coração quebrantado fala alto no céu. Nunca subestime uma oração feita em silêncio. Nunca despreze uma lágrima que escorre enquanto você ora sem palavras. Porque é nesse lugar secreto que nascem os maiores encontros com Deus. E quando ninguém mais ouvir você, lembre-se, o céu está em total silêncio, não por ausência, mas por atenção. Você não foi esquecido. Você não está orando sozinho. Você não está falando com as paredes. Existe um Pai que ouve cada pensamento, que recolhe cada lágrima, que responde até o que você desistiu de perguntar. E ele não apenas ouve, ele age, ele se move, ele envia socorro. Porque sua promessa é clara, ele guarda a tua alma. Se neste momento você sente que não tem mais palavras, saiba que não precisa delas. Só precisa de sinceridade, de entrega, de presença. Deus já está aí. E Ele está ouvindo agora. A resposta invisível que já está a caminho. Você pode não ver, não sentir, não ouvir, mas Deus está agindo. Ele nunca para, nunca falha, nunca cochila. O Salmo 121 afirma com autoridade: não dormitará aquele que te guarda. Essa declaração não é poética, é uma verdade espiritual inegociável. Enquanto você se desespera no escuro da noite, Deus está de pé, vigilante, conduzindo tudo para o lugar certo, mesmo que por fora pareça que nada está acontecendo. Muitos confundem o silêncio de Deus com ausência. Acham que, se não há resposta imediata, é porque foram esquecidos. Mas o mundo espiritual não se move pela ansiedade do coração humano. Se move pela fidelidade de um Deus que sabe o tempo certo de agir. E quando ele se cala, está trabalhando em silêncio, alinhando pessoas, reorganizando caminhos, criando possibilidades que você ainda não vê. Você ora, espera e por dentro começa a questionar: será que ele me ouviu? Essa dúvida corrói, tira a paz. Mas a resposta já está a caminho, mesmo que não tenha chegado no formato que você imaginou. Deus não está indiferente. Ele está à frente. Ele está guiando os teus passos, mesmo quando você não sente chão. Muitos milagres chegam de forma imperceptível. Não vêm com anúncio nem com alarde.
Eles vão se construindo no oculto, dia após dia, oração após oração. E quando finalmente se manifestam, você percebe: Deus nunca parou. Aparentemente, tudo estava igual, mas espiritualmente tudo estava sendo transformado. Você não precisa ver para confiar. A fé não exige provas, exige firmeza. Deus não dorme, Ele não te abandona nem por um segundo. E quando você se sente exausto, Ele está lá. Quando você pensa em desistir, Ele te sustenta. Quando você chora em silêncio, Ele registra cada lágrima como intercessão viva. Ele é o guarda da tua alma. E guarda não tira folga. Guarda permanece em posição, mesmo quando ninguém percebe. Pare de procurar provas visíveis de que Deus está ouvindo. A maior evidência da fidelidade dele é o fato de você ainda estar aqui, respirando, resistindo, mesmo sem entender tudo. Você não chegou até aqui por acaso. Foi Deus que te guardou até aqui. E se Ele te guardou até agora, Ele vai continuar, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A resposta pode ainda não ter chegado, mas o Deus da resposta nunca deixou você. Ele está atento, desperto, vigilante. O céu não fechou. O céu está em movimento. E no tempo certo, aquilo que hoje está oculto se tornará evidente. Milagres não acontecem por sorte, mas por posicionamento espiritual. Esperar um milagre sem se posicionar em fé é como preparar o terreno e não plantar nada. Muita gente confunde esperança com inércia. Espera que Deus haja, mas não se move em direção a Ele. Fica parada, orando com a boca, mas distante com o coração. E aí, quando nada acontece, diz que o milagre não veio. Mas a verdade é que o milagre não caminha na direção da dúvida. Ele é atraído por quem crê de verdade, mesmo quando tudo parece impossível. Posicionamento espiritual não é sobre fazer mais, é sobre crer melhor. É entender que fé não é sentimento, é decisão. É escolher confiar mesmo quando a lógica se desfaz. E essa postura é o que abre espaço para o mover sobrenatural de Deus. Não porque você merece mais que os outros, mas porque você permaneceu mesmo quando tudo dizia para parar. Muitos não veem milagres porque tratam a oração como moeda de troca, como se Deus fosse obrigado a agir depois de uma oração forte, um jejum, um gesto religioso. Mas o reino de Deus não se move por pressão. Ele se move por intimidade, por alinhamento, por rendição. E o milagre não chega por sorte. Chega porque você decidiu não recuar, mesmo sem garantias. O Salmo 121 nos ensina exatamente isso. O salmista não diz: espero um socorro qualquer. Ele afirma de onde vem seu socorro. Ele se posiciona. Ele não se desespera diante da espera. Ele declara: meu socorro vem do Senhor. Isso é fé madura. Isso é posicionamento espiritual. É viver como quem já foi socorrido, mesmo que o livramento ainda não tenha se manifestado. Quem se posiciona vive diferente. Ora com intenção, espera com confiança, caminha com propósito. E é essa postura que faz o céu se mover, porque Deus responde ao coração firme. Ele visita quem não apenas ora, mas vive em oração. Quem não apenas pede, mas já vive como quem recebeu. Esse é o segredo. Se você precisa de um milagre, pergunte a si mesmo: estou apenas esperando ou estou posicionado em fé? Estou só pedindo ou estou crendo de verdade? O milagre pode estar mais perto do que imagina, mas ele se manifesta quando sua alma está onde sua oração está. E quando isso acontece, nada pode impedir o agir de Deus. A oração que corta correntes emocionais e espirituais. Existem correntes que não se veem, mas prendem com força. Correntes que não estão nos pulsos, mas no coração. Correntes de medo, vergonha, ansiedade, culpa, comparação, incredulidade. Amarras que limitam, que travam, que sufocam. E muita gente está presa nelas sem saber.
anda, trabalha, sorri por fora, mas está paralisada por dentro. A única chave para romper essas correntes é a oração feita com verdade. Não a oração decorada, mas a oração que sangra, que liberta, que expulsa a mentira e chama a luz. A oração é mais do que comunicação. Ela é confronto. Toda vez que você ora de verdade, algo dentro de você é confrontado. Uma mentira é arrancada, uma ferida é tocada, uma prisão é sacudida, porque a oração autêntica não te deixa do mesmo jeito. Ela expõe e cura, ela revela e transforma, ela quebra padrões emocionais que vêm se repetindo há anos e que você já normalizou. Salmo 121 nos mostra um movimento. Elevo os meus olhos. Essa elevação é interior. Quando você ora, você se eleva espiritualmente. Você se desprende das limitações do agora, das emoções instáveis, das pressões do mundo. Você entra em outro ambiente e é nesse lugar que as correntes começam a enfraquecer. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E liberdade não é ausência de problemas. É presença de autoridade. Talvez você esteja aprisionado em pensamentos que se repetem como vozes internas, dizendo que você não é suficiente, que nada vai mudar, que orar não adianta mais. Mas essas vozes não são suas. Elas são reflexos de prisões espirituais, e elas só serão caladas quando você decidir orar como quem luta, como quem não aceita mais ser refém de um cativeiro emocional. A oração não é passiva, ela é arma. E quando você ora com entendimento, você empunha essa arma contra tudo que tem te paralisado por dentro. Não importa há quanto tempo você está preso, nem quantas vezes tentou sozinho e falhou. Porque não é a força do seu braço que quebra as correntes, é o poder de Deus liberado pela sua fé. Mas essa oração exige coragem. Coragem para se expor diante de Deus, coragem para parar de fingir que está tudo bem, coragem para abrir o coração e deixar Deus agir de verdade, porque Ele não trabalha em superfícies, Ele age na raiz, e às vezes, para curar, Ele vai tocar exatamente onde dói, mas é nesse toque que a corrente se rompe, é nesse momento que o ciclo termina, e uma nova história começa. Fortalecer a fé quando tudo está desmoronando. Quando tudo começa a ruir, a primeira coisa que se abala é a fé. Você olha ao redor e nada parece firme. O que antes era certo, agora é dúvida. O que antes era chão, agora é abismo. E no meio desse caos interno, você se pergunta: como continuar crendo quando tudo me empurra para desistir? A fé que te sustenta não é a fé dos dias fáceis, é a fé que permanece mesmo quando o milagre não chegou, quando a dor continua, quando o silêncio é constante. Essa fé não nasce do que você sente, ela nasce do que você escolhe acreditar. E fé não é ausência de medo, é a coragem de continuar mesmo com o coração tremendo. Salmo 121 não é um salmo de euforia, é um salmo de estabilidade. Ele não promete um caminho sem dificuldades, mas revela um Deus que guarda, que sustenta, que não dorme. Isso significa que, ainda que tudo à sua volta esteja desmoronando, existe uma força invisível te mantendo de pé. E essa força não vem de você, vem dele. Talvez você esteja em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Tudo parece estar saindo do controle. Mas a verdade é que Deus nunca perdeu o controle. Ele sabe exatamente onde você está, o que está sentindo e o que está enfrentando. Ele não apenas vê, ele sustenta. Ele te mantém respirando quando você mesmo já teria parado. Fortalecer a fé não é fazer mais esforço, é se agarrar com mais firmeza na verdade. E a verdade é, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. O mesmo Deus que te guardou ontem está te sustentando hoje, e esse Deus não falha. Mesmo que o mundo ao seu redor esteja em queda, mesmo que sua alma esteja cansada, mesmo que você esteja sem direção, ainda assim,
Ele permanece. Não espere as coisas melhorarem para voltar a crer. A fé que se fortalece no meio do caos é a fé que carrega poder. É a fé que provoca o impossível. E é essa fé que você precisa hoje. Não porque ela resolverá tudo de imediato, mas porque ela te manterá firme enquanto o processo acontece. Quando tudo desmorona, você tem duas opções: ser soterrado ou ser reconstruído. E a oração é o lugar onde essa escolha é feita, onde você chora, mas não recua, onde você dobra os joelhos, mas não desiste, onde você sente medo, mas decide continuar. Porque no fundo, bem no fundo, você sabe, Deus ainda está no controle. Milagres que você nem sabe que já aconteceram. Você não faz ideia do quanto já foi livrado. Quantas vezes acordou sem saber que, naquela madrugada, Deus desviou algo que te destruiria? Quantas vezes caminhou por lugares comuns sem perceber que anjos foram designados para te guardar? A verdade é que os maiores milagres, muitas vezes, são os que nunca saberemos que aconteceram. Existe um agir silencioso de Deus que não aparece nos vídeos, que não vira testemunho público, que não tem música de fundo. São respostas que Ele libera no secreto, proteções que Ele concede antes mesmo da sua oração ser formada, situações que Ele anula antes de chegarem até você. Ele está sempre alguns passos à frente, construindo livramentos que você só vai entender lá na frente, ou talvez nunca. Salmo 121 é um grito silencioso de confiança em um Deus que guarda. Guarda a entrada, guarda a saída, guarda o caminho. E esse guardar não é simbólico, é literal. Ele cerca a tua vida com cuidado. Ele cuida dos detalhes. Ele fecha portas que te fariam mal. Ele impede encontros que te atrasariam. Ele fecha caminhos que você queria, mas que te destruiriam por dentro. Quantas vezes você ficou frustrado porque algo não deu certo e depois percebeu que aquilo era um desvio de livramento? Quantas portas você implorou para abrir, mas hoje agradece por terem ficado trancadas? Isso também é milagre. E o milagre que não foi visto ainda assim foi poderoso. Há um céu inteiro em movimento enquanto você ora. E mesmo quando você não ora, a misericórdia de Deus continua ativa, porque Ele não depende da sua fidelidade para ser fiel. Ele guarda você mesmo quando você se esquece dele, mesmo quando sua fé vacila, mesmo quando você se distancia, porque o amor dele não está condicionado à sua perfeição, está firmado na aliança que ele mesmo fez com você. Não subestime o que você não vê. O fato de não perceber algo acontecendo não significa que Deus está parado. Significa que você está sendo sustentado por um Deus que trabalha no invisível. E quando você decide confiar nesse Deus, começa a perceber os sinais. Pequenos detalhes que antes pareciam coincidência passam a ter cheiro de milagre, porque você se torna mais sensível, mais atento, mais grato. O milagre não é apenas o que Deus faz, é o que Ele evita, é o que Ele reverte, é o que Ele antecipa. E se você está vivo agora, respirando, ouvindo essa mensagem, é porque já existe um histórico de milagres invisíveis na tua vida. E isso é só o começo. O anjo que guarda você enquanto dorme. Você dorme, Deus não. O mundo desacelera, Deus não. Os olhos se fecham, mas os céus continuam de sentinela. Há uma promessa em Salmo 121 que poucos param para perceber. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso inclui a madrugada. Inclui aquele momento vulnerável em que o corpo descansa, mas o espírito precisa de proteção. Enquanto você deita cansado, o inimigo tenta arquitetar ansiedades, pesadelos, opressões. Mas existe uma barreira invisível ao redor de quem confia em Deus. Uma barreira que não depende da sua força, mas da fidelidade dele.
Deus coloca anjos ao seu redor. Anjos que você não vê, mas que estão posicionados. Anjos que se movem sob ordens divinas, não humanas. Eles não falham, eles não cochilam, eles não hesitam diante das trevas. Quantas vezes você acordou mais leve, sem saber explicar? Quantas noites mal dormidas não viraram colapsos porque algo, ou melhor, alguém te sustentou? Deus guarda você mesmo quando você não tem forças para orar antes de dormir. Ele guarda mesmo quando você dorme em lágrimas, mesmo quando vai para a cama sentindo medo do amanhã. Ele continua ali, imóvel na fé, atento à sua alma. O que você chama de sono, Deus chama de tempo de guarda. Porque enquanto você descansa, Ele vigia. Ele restaura sua mente. Ele limpa pensamentos que poderiam te dominar no dia seguinte. Ele renova áreas do coração que estavam endurecidas. Ele cura feridas emocionais que palavras não alcançariam. O sono é terreno de batalha. E Deus vence por você. É por isso que tantas pessoas que vivem sob ansiedade acordam com o peito mais leve depois de uma noite entregue em oração. Porque houve um toque, uma visitação, um livramento que não teve som, nem luz, nem explicação, mas teve impacto, e é assim que Deus age, no invisível, mas com força real. Não se deite com medo, não durma carregando o peso de batalhas que não são suas. Não leve para a cama o que já foi entregue em oração. Deus está acordado, e onde há um coração rendido, há uma guarda celestial ativada. Você pode fechar os olhos, Ele está vendo tudo. Durma em paz, porque quem te guarda não dorme. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. Inclusive nas horas em que você não consegue fazer nada além de descansar. A oração quebra o ciclo da dúvida. A dúvida é sorrateira. Ela entra devagar, se instala nas pequenas perguntas sem resposta. E quando você percebe, já está corroendo a base da sua fé. Ela se esconde atrás do cansaço, da demora, das decepções. E mesmo quando você ainda ora, por dentro começa a questionar se vale a pena continuar. É assim que muitos vivem, orando com os lábios, mas duvidando com o coração. Mas existe um antídoto, existe uma chave. A oração constante, sincera, insistente. Ela não apenas conversa com Deus, ela reestrutura você por dentro. Porque enquanto você fala com Deus, Ele trabalha dentro da sua mente. Ele alinha os pensamentos, Ele desarma as dúvidas, Ele fortalece as convicções. E o que era fragilidade se transforma em fé renovada. O Salmo 121 é a voz de alguém que já venceu esse ciclo. O salmista não está perguntando se Deus vai ajudar. Ele declara com convicção de onde vem o socorro. Isso é fruto de uma fé construída no tempo, na persistência, na experiência de quem já viu Deus agir mesmo quando tudo parecia parado. E essa fé está disponível para você hoje. Orar não é apenas pedir algo a Deus, é lembrar a si mesmo em quem você crê. É reafirmar sua aliança com o céu. É resistir às mentiras que dizem que nada vai mudar. Porque cada vez que você ora com sinceridade, você fere a dúvida, você enfraquece o ciclo, você planta verdades espirituais onde antes havia insegurança. A dúvida quer te manter preso. A oração quer te fazer avançar. A dúvida paralisa, a oração desperta. A dúvida distorce a visão, a oração traz clareza. Por isso, mesmo que você não esteja vendo resultados ainda, continue, porque a constância da sua oração está fazendo mais por você do que você imagina. Ela está curando, limpando, libertando, realinhando. Você não precisa sentir que tem fé para orar. Você só precisa decidir que não vai mais ceder à dúvida. Porque a fé não depende de emoção, depende de escolha. E toda vez que você escolhe orar, em vez de recuar, uma parede espiritual cai. Uma prisão interna se rompe. Um novo ciclo começa. Quebrar o ciclo da dúvida é possível.
E começa hoje, agora, com uma decisão simples: abrir a boca e orar de novo. Mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo com perguntas sem resposta. Porque Deus ouve e responde. E quando Ele responde, tudo muda. Deus está no controle, mesmo quando você perdeu o seu. Você tenta controlar tudo: a rotina, as pessoas, os prazos, os sentimentos, as reações. Mas chega um momento em que tudo escapa. As circunstâncias mudam sem aviso, a dor aparece sem explicação. E o chão que você achava firme começa a ceder. É aí que nasce a angústia. Porque quando você perde o controle, parece que tudo está perdido. Mas não está. Deus nunca perdeu o controle. Ele nunca foi pego de surpresa, nunca foi encurralado pelas circunstâncias. Ele não precisa improvisar, ele não reage aos fatos, ele já está antes deles. E quando você sente que está perdendo o domínio da situação, não é o fim. É o ponto de rendição. O momento em que você percebe que o controle nunca foi seu. E esse é o início da libertação. O Salmo 121 declara algo poderoso. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Isso não é uma promessa simbólica, é cobertura completa. Ele está no controle dos inícios e dos finais, dos ciclos que se abrem e dos que se encerram. Ele não guarda apenas o agora, ele guarda o processo, o antes, o durante e o depois. Entregar o controle não é desistir, é descansar. É parar de lutar contra o que você não pode mudar e confiar em quem pode tudo. É sair do lugar da tentativa desesperada de resolver tudo sozinho e entrar no lugar da confiança plena. E isso exige fé. Exige coragem para soltar, para admitir: eu não sei como resolver, mas sei quem pode. Quantas noites mal dormidas você já teve tentando antecipar o que só Deus pode fazer? Quantas vezes você ficou doente por dentro, tentando carregar um peso que não foi feito para você? O controle gera ilusão. Você acha que está seguro enquanto tudo obedece sua lógica, mas quando o inesperado acontece, você percebe que só há um lugar seguro: a vontade de Deus. Hoje, Ele te convida a entregar o que você está tentando controlar, a tirar as mãos do volante e dizer: Senhor, dirige. A confiar que mesmo quando tudo parece fora de ordem, Ele está colocando as coisas no lugar certo, porque a paz não vem de ter tudo sob controle. A paz vem de saber que quem está no controle é perfeito, justo e fiel. Se você perdeu o controle, não entre em desespero. Você apenas foi chamado a confiar de verdade. E no reino de Deus, essa é sempre a melhor decisão. Orar não é o último recurso, é a primeira resposta. Existe uma mentalidade silenciosa que muitos carregam, a de deixar a oração como plano B. Primeiro tentam tudo, conversam com pessoas, buscam soluções, mergulham em estratégias, esperam o tempo resolver. E só quando nada funciona, lembram de dobrar os joelhos. Mas quem ora por último sofre mais, porque perde tempo tentando resolver sozinho o que só Deus pode transformar. Orar não é a última alternativa de quem está perdido. É a primeira decisão de quem sabe onde está a saída. A oração não é sinal de fraqueza, é prova de inteligência espiritual. É um gesto de quem já entendeu que a força verdadeira vem de cima. Quem ora primeiro sofre menos, porque entrega cedo, porque não carrega o peso além do necessário, porque se posiciona em fé antes que o caos se instale. O salmista do Salmo 121 não espera a tempestade aumentar para buscar o socorro. Ele já começa elevando os olhos. Ele inicia com o foco certo. Ele entende que a direção espiritual precisa vir antes da ação humana. E esse é o segredo. Quem ora antes, age com sabedoria depois, porque já está alinhado com o céu. A oração tem poder de antecipação.
Ela te faz enxergar o que os olhos naturais ainda não veem. Ela te dá discernimento, força emocional, estabilidade. Ela te coloca em sintonia com os movimentos invisíveis de Deus. E isso muda tudo. Muda decisões, muda reações, muda destinos. Talvez você esteja preso em ciclos de frustração, porque só ora quando está cansado. Mas Deus quer te ensinar a orar como resposta imediata, não como último socorro. Ele quer ser sua primeira fonte, não sua última tentativa. Ele quer ser sua direção antes do caminho, sua resposta antes da dúvida, sua paz antes da crise. Mudar essa ordem muda sua vida. Porque quando você ora primeiro, o céu responde mais rápido. Não porque Deus tem pressa, mas porque você se antecipou. Você colocou a confiança no lugar certo. Você parou de correr em círculos e começou a caminhar na direção da promessa. A partir de hoje, decida inverter essa lógica. Antes de pedir conselho, ore. Antes de agir por impulso, ore. Antes de tentar resolver com suas próprias mãos, fale com Deus. Isso não é perda de tempo, é ganho de clareza, é avanço espiritual. E quem ora primeiro, vê milagres antes. Se você está vendo este vídeo, não é por acaso. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Poderia estar em outro vídeo, rolando outra página, distraído com algo passageiro. Mas está aqui. E isso não é coincidência, não é aleatório, é propósito. Porque no reino de Deus, nada é por acaso. E se essa mensagem chegou até você, é porque o céu decidiu te alcançar agora. Muita gente ignora esses encontros. Trata como se fosse só mais um conteúdo na internet. Mas o Espírito Santo trabalha em detalhes. Ele conduz cliques, desperta curiosidades, ativa inquietações internas para levar você exatamente para onde precisa ouvir algo que muda tudo. E você chegou até aqui porque sua alma precisava dessa palavra. Porque Deus marcou esse encontro antes mesmo de você pensar em buscá-lo. O Salmo 121 fala de um Deus que guarda a tua entrada e a tua saída. Isso inclui cada passo, cada escolha, cada movimento. Inclui o momento em que você, mesmo sem saber porquê, decidiu apertar o play neste vídeo. Porque ele já sabia o que você precisava ouvir antes de você perceber o que estava sentindo. Essa mensagem é resposta. Resposta para orações antigas. Confirmação de decisões que você adiou. Reforço de promessas que você quase esqueceu. Aviso de que você não está sozinho. Deus usa o improvável, o comum, o digital, para alcançar corações que já estão quase sem força. E agora Ele está falando com você. Talvez você ache que não tem fé suficiente, que se distanciou demais, que Deus já desistiu de você. Mas não teria chego até aqui se isso fosse verdade. O amor dele te persegue, a graça dele te alcança. E agora mesmo, no exato segundo em que você ouve isso, o céu está se movendo por você. Não é sensação, é real. Nada é por acaso. Essa frase tem peso espiritual. Você foi conduzido, você foi chamado. E o mais importante, você ainda tem tempo de responder, de recomeçar, de voltar, de se entregar de verdade. Esse vídeo é mais do que palavras, é um convite. E a resposta não está em mim, está dentro de você. Milagres serão liberados agora. Chegou o momento, não apenas de ouvir, refletir ou aprender, mas de orar com fé ativa, com expectativa verdadeira. Este é o ponto do vídeo onde não falamos apenas sobre milagres, liberamos milagres. Porque a oração profética não é poesia espiritual, é ação direta do céu sobre a terra. E quando há fé do lado de cá e propósito do lado de lá, o impossível se curva diante da presença de Deus. Essa oração não vem para repetir o que você já sabe. Ela vem para destravar aquilo que estava bloqueado. Vem para rasgar o céu sobre sua casa, sua mente, sua saúde, sua família. E vem agora, porque o tempo profético não é cronológico, é espiritual.
E quando Deus determina um tempo de visitação, nada pode impedir. Com base em Salmo 121, oramos declarando que o socorro não virá de pessoas, nem de sistemas, nem de atalhos humanos. Ele virá do Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que nunca dorme, que nunca falha, que nunca abandona. Enquanto você ora, os céus estão se movendo, anjos estão sendo ativados, cadeias estão sendo quebradas. Não importa onde você está, não importa a hora, não importa se você está sozinho, se tem lágrimas nos olhos, se sente pequeno demais. A sua fé está sendo ouvida agora. E o que está sendo liberado não é uma emoção, é intervenção divina. Oramos para que a presença de Deus entre agora no ambiente onde você está. Que todo peso espiritual seja removido, que toda ansiedade silenciosa seja expulsa, que toda enfermidade seja confrontada, que todo cativeiro mental e emocional seja dissolvido, que a paz entre como um rio e inunde sua alma. Declaramos que o socorro de Deus não está atrasado. Ele vem do alto, vem do trono, vem com poder. Declaramos portas abertas, caminhos alinhados, sonhos ressuscitados, fé restaurada. E declaramos que a partir deste momento, você não andará mais na força dos seus braços, mas na dependência total do Senhor. Essa oração não é o fim, é o começo de um novo ciclo espiritual, porque você escolheu crer, e quem crê se torna participante do milagre. Que você sinta agora, com profundidade, a confirmação do Espírito em seu coração. O Senhor está aqui e Ele já começou a agir. Deus já está agindo. Não saia sem deixar sua marca de fé. Agora que você ouviu cada palavra, agora que a oração foi feita, agora que a presença de Deus tocou sua alma, há algo que você precisa entender. O mover já começou. Não é mais uma promessa distante. Deus já está agindo no tempo dele, do jeito dele, mas com perfeição absoluta, e a sua parte agora é continuar crendo, com firmeza, com posicionamento, com profundidade. Muitos saem de momentos como esse com o coração aquecido, mas sem atitude. Sentem algo real, mas deixam passar. Não deixe essa semente cair no chão. Regue, proteja, cultive, porque a fé que permanece depois da oração é o solo onde o milagre floresce. E Deus não planta em terra rasa, Ele planta onde há compromisso. Você não ouviu esse conteúdo por acaso, não chegou até aqui à toa. O Espírito Santo marcou esse encontro para ativar algo novo dentro de você. E agora você tem duas escolhas: deixar essa palavra ser apenas mais uma, ou decidir viver tudo o que Deus está liberando sobre sua vida a partir desse momento. Declare sua fé. Escreva nos comentários o seu amém como um ato profético. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de socorro, de consolo, de direção. Não guarde o que te alcançou. Seja canal para alcançar outros. E se inscreva neste canal, se ainda não faz parte, porque aqui você não vai apenas assistir, você vai ser transformado. Deus está no controle, Deus está de pé, Deus está em movimento, e a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Agora, caminhe com a certeza de que o socorro já foi enviado. A resposta já está a caminho, e a promessa continua viva.